Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! A Web Rádio Cristo Consolador apresenta Estudando a Codificação Espírita. Hoje, eu, Renato Martins e Rejane Nobre estudaremos o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 16 dos Médiuns Especiais. Mas antes de adentrar na abertura propriamente dita, vamos cumprimentar os nossos irmãos. Já estão postos aí todos os seus teréns prontos para iniciarmos a nossa atividade da noite. Paz com Jesus e Rejane, boa noite, minha irmã. Boa noite, Amadeus, boa noite, Renato, boa noite a todos. Renato? Amadeus, muita paz para todos nós, que nós possamos ter um bom trabalho na noite de hoje, que nossos anjos guardiões, nossos amigos, como sempre estão presentes, vai nos auxiliar para mais um programa da noite, dessa quinta-feira, né, 22 de 2 de 2024. Não é, seu Amadeus? Exatamente, Renato. Como você já disse, aí agora são 20 horas e 2 minutos, nós estamos iniciando o programa, cumprimentando os irmãos que a partir de agora estarão conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador e que estarão também depois nos acompanhando no YouTube, no Facebook. Muitíssimo obrigado mesmo, expressando os nossos agradecimentos a todos e pedindo que nos acompanhem a partir de agora. E aí, a partir de agora, nós vamos fazer exatamente a preparação do nosso trabalho, a parte religiosa. Vamos fazer o que meu irmão João Horácio Pigói dizia. Vamos colocar o tapete para os benfeitores espirituais acessarem os nossos trabalhos. Então, nós vamos fazer a leitura exatamente. Espere, minha filha. Minha cachorrinha está aqui me acossando, né? Vamos fazer a leitura do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Ney Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no seu capítulo 21, O Rico Vigilante. E o texto diz o seguinte: Tiago, mais velho, em explanação preciosa, falou sobre as ânsias de riqueza tão comuns em todos os mortais, e, fim do interessante debate doméstico, Jesus comentou sorridente: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, leu muitos conselhos alusivos à prudência, deliberou trabalhar com afinco de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas aflitos por alcançar os seus fins e, por 20 anos consecutivos, ajuntou moedas sobre moedas, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, a fim de apreciar sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da vida se haviam alterado sem que ele mesmo percebesse. O lar, dantes simples e alegre,
Adquirida feição sombria, a esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochilavam entre si, ou melhor, cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhe reservaria. A amizade fiel desertara, os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironias. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de sacrifícios em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas, servidores bajuladores, com declarados fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás das portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelida a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as moléstias do corpo e raramente passava alguns dias sem as irritações do estômago e sem as dores de cabeça. Em poucas semanas de meticulosa observação, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusão e arrependimentos, sem termos. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Depois de comovente rogativa, eis que um anjo lhe apareceu na tela avinescente do sonho e lhe diz, compadecido: toda a fortuna que corre, à maneira das águas cristalinas da fonte, é uma bênção viva, mas toda riqueza, em repouso inútil, é poço venenoso de água estagnada. Porque existe um rio quando o simples poço d'água te sacia a sede, como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar, quando alguns fragmentos de lã te aqueciam o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria escola para a sementeira de luz espiritual. E improvisa alegria a muitos, somente vale o dinheiro da terra pelo bem que possa fazer. Daí, meus irmãos Renato e Rejane, que lição extraordinária trazida pelo Mestre Jesus a partir da locução de Tiago sobre os bens materiais. O homem trabalhou 20 anos, arrecadou milhões, em compensação perdeu tudo, porque perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu o sossego da família, perdeu a saúde, além dos aperreios, dos assédios que passou a ter. Então, como diz o anjo, na verdade, se você precisa de um lago, aliás, precisa de um poço para abastecer, porque um rio é seu lado. E aí, Renato Martins. É muito interessante a leitura. Aí é onde nós devemos ter o equilíbrio emocional, certo? Nosso dia a dia, daquilo que nós, como nós vivemos, como nós estávamos vivendo, e um futuro de acordo com aquilo que nós praticamos no nosso presente. Então, é muito bonita a mensagem do nosso irmão Nelo Lúcio sobre a psicografia de Franciscano Xavier. Como Deus, vamos aqui agradecer a Deus por esse momento. São momentos ímpar
nós estamos aqui na quinta-feira à noite, buscando o ensinamento de Jesus dentro da doutrina dos Espíritos, estudando as comunicações mediúnicas. Então, agradecemos a Deus por essas oportunidades que nós temos nas nossas quintas-feiras. E dizemos: amados Jesus, mestre amigo, que és o caminho, a verdade e a vida, paz para nossos espíritos e luz para a nossa caminhada. Iluminai nossos amigos protetores, nossas protetoras, que estão sempre presentes entre nós, buscando nos orientar, nos ajudar e nós caminharmos nesse caminho no plano terráqueo, onde existe a dor, ainda o sofrimento de todos nós. Mas com isso, Jesus, sabemos que esse ensinamento nos traz o direcionamento na vida para que nós possamos ter paz de espírito. Que nosso Pai nos abençoe e nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Obrigado, Senhor. Maravilha, Renato, maravilha. Agora vamos passar para a Rejane Nobre com o seu texto evangélico. Vamos fazer a leitura de um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, indissolubilidade do casamento. 1. Também os fariseus vieram ter com ele, para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea? Disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que, então? Retrucaram eles. Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu despediceis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Esse texto, Renato e Rejane, nos parece muito oportuno a gente refletir nos dias atuais, onde as relações se estabelecem nos dias atuais e, em muitos casos, são negócios. Não tem ali o sagrado sentimento de amor que o texto evangélico nos chama, ou que Jesus nos chama a atenção. Antes não era assim, antes havia verdadeira afeição entre as pessoas, havia respeito recíproco. Hoje não, hoje as pessoas fazem negócios de conformidade com as conveniências. São relações, são casamentos de alguns dias, de algumas semanas e às vezes meses. Na verdade, passou os impulsos de ordem material, os instintos carnais, acaba o relacionamento, porque não tem ali a essência divina que é o amor. Não é isso, Renato? É verdade. E nós sabemos que aqui na face da Terra tem inúmeros casos de casamentos que acontecem, que nós vamos, se nós formos olharmos em cada um, o processo normal da união de um casal tem muita complexidade nesse caso. Quer dizer, nós não sabemos como e quando foi gerado cada processo. Por quê? Amadeus falou num caso, eu posso aqui sai falar... do ar porque... Pois não, Renato, continue. Aqui Amadeus falou num caso,
nós podemos aqui, nós podemos trazer na condições da doutrina dos Espíritos a condição de mostrarmos vários casos de casamento. Tem no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, lá eu não posso dizer a edição que eu li, na página 105, a edição que eu li, mas poderá ter outras edições e modificar. Ele diz que existem 5 tipos de casamento: o primitivo, a prova de expiações, os transcendentais e no caso, aquele casamento de afinidade, né? De resgate, de provas de expiações. Tem aqueles casamentos que houver problemas, outros de processos que geram um casamento diferente, né? E existe aí, cada um tem o seu processo, mas Jesus diz que Deus sabe o que faz, e nós aqui definimos a nossa condição de termos como serão nossos casamentos, através do nosso dia a dia, das nossas provações, o que nós fizemos de vidas, juntando a vida pretérita, aquela vida que a gente vive, e realmente nós, diz Emmanuel, que normalmente nós retornamos à face da Terra para fazer algo que venha conciliar aquilo que nós fizemos errado em vidas pretéritas através do próprio casamento. E outros casos qualquer. Mas isso é tempo para um outro programa, né? Uma questão bem longa. Tem muita casamento e relacionamento é um programa só para isso. É verdade. Se for realmente Tem muitas aprofundar. informações que eu acredito pertinentes para que a gente pudesse levantar, que seria grandes esclarecimentos. Mas vamos passar para o nosso tópico da noite, Renata, que é exatamente o capítulo 16 do livro dos médios especiais. Regiane. Vamos dar continuidade ao capítulo 16 dos médios especiais, dando a continuidade à classificação dos médios. Estamos no 5º tipo, segundo as qualidades morais dos médios. Questão 196, médios imperfeitos. Lemos a última vez médios indiferentes e médios presunçosos. Vou dar só uma repassada. Médios indiferentes, os que nenhum proveito moral tiram das instruções que têm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Médios presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores. Creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo que deles não provém. Esses 2 tópicos, Renato e Regina, são muito interessantes, porque me faz lembrar o ensinamento de Valdo Campos. Passou há 5 anos, ele passou 5 anos fazendo psicografia, depois a dona Joana lhe fala: queima tudo e vamos começar a escrever de verdade agora. Agora é para valer. Faz uma coisa, né? Maria, moça. Mas veja bem, por que isso? O que ele quer dizer com isso? Ora, a primeira mensagem do médium, que o médium recebe, melhor dizendo, é para ele, como ela disse. Ele pediu a dona Joana que ela dava carta consoladoras para todo mundo, mas não escrevia nada para ele. Como não escreve para você? As mensagens primeiro para você, depois para os outros. Então, o médium indiferente, ele não tem a menor preocupação que o que está saindo por seu intermédio da espiritualidade possa lhe servir em alguma coisa. É impressionante, né? E os presunçosos aí, esse é incrível, né? Esses presunçosos, acho que está muito próximo do vaidoso, do orgulhoso, que acha que só pode ser intermediário de espíritos superiores. Meu Deus, quem escolhe seus espíritos não é o médico que escolhe os espíritos, não é, Renato? Microfone, Renato. Eu mesmo falo microfone. Não, porque estamos resolvendo aqui um questionamento, mas foi resolvido.
Isso o que a Amadeu já falou, só para que nós tenhamos uma ideia do que já nós falamos quinta-feira passada. Os indiferentes, um médico que tem as comunicações, para ele tanto faz uma coisa como outra, dá uma comunicação de um espírito que tem uma certa condição, uma envergadura dentro do ensinamento de Jesus, e tem aqueles espíritos que, de acordo com sua capacidade vibratória. Os prejuiciosos acham que realmente são eles, e são eles, e são eles, né, Amadeus? Exatamente. Para Eu acho que Regiane. já foi bem explicadinho na semana passada, né? Regiane. Então, vamos dar continuação. Médiuns orgulhosos. Os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem. Querem tê-las todas. Renato, tá vendo aí? Eles são assambarcadores das coisas, não se contentam com o que tem, eles querem tudo para eles. Hein, Renato? Matheus, porque, olha, nós que vivemos aqui na face da Terra e que temos essa mediunidade divina e maravilhosa, e também tendo mais um tópico, podemos dizer assim, que nós temos nosso grau evolutivo, e a acessibilidade por ser um canal mediúnico muito sutil, muito fino. E poderá haver uma comunicação que a gente, às vezes, ou transmitir por nós algo que venha nos trazer uma denominação até de médios orgulhosos. Quer dizer, pelo processo, podemos dizer assim, de fascinação, pelo processo simples, normalmente, dentro da sua vibração. Muitas vezes as pessoas, os médios passam para a gente esse tipo de mediunidade, os orgulhosos. Acha que só eles têm orgulho por eles darem, ou dar uma boa comunicação, ou muita gente, outros médios que dão comunicações, ele acha que os dele, as nossas comunicações são as melhores. Então, tem muitos que têm esse tipo de o médio orgulhoso, aquele orgulho, porque tem orgulho aquele que decline as pessoas, e tem aquele que tem uma vibração positiva. Como se diz normalmente, eu tenho orgulho de minha filha, meu filho, meu amigo ganhou isso, passou por um curso, fez, eu me orgulho. Esse é agradecimento. Mas tem aquele orgulho que realmente traz uma decepção, ou traz para aquele médium, aquela pessoa, um processo que vem trazer o sofrimento e a dor, porque ele acha que só ele é ele e acabou. Isso é quase egoísmo, né? Passa até um ponto a ter até o egoísmo, achar que só ele sabe passar pelo processo. E nós já falamos sobre o médio egoísta, né? Se não falamos, podemos passar Tem que lembrar futuramente. sempre. Sim. Tem que lembrar sempre da humildade e da moderação, porque tudo demais ou de menos geralmente pode ser prejudicial, inclusive aqui. Até água demais pode fazer mal para o nosso corpo físico. E como, né? Renato, você levantou uma questão muito séria. É uma coisa puxa a outra, né? Na verdade, quando Jesus disse que toda pessoa de bem deve direcionar suas forças para combater o egoísmo e o orgulho, a vaidade, etc., a gente, aqui na nossa linguagem, na nossa maneira prática de nos expressarmos, um sentimento de grandeza, de nobreza, de felicidade, a gente chama de orgulho, como esse caso, né?
Ah, eu tenho muito orgulho de minha filha, que é inteligente, fez isso, fez aquilo outro. Na verdade, não é orgulho, é felicidade pelo que ela fez ou pelo que ela é. Mas aí foi adjetivado como orgulho e, de repente, parece até um contrassenso. Mas você está com plena razão, Renato. É a linguagem da gente. Fazer o quê, né? Você tem É razão. verdade. É porque se coloca nessa posição, né? Nós Exatamente. gostamos de criar palavras, ou dar, adjetivar palavras, podemos dizer assim, sem uma maneira de ter o verdadeiro sentido da própria palavra, né? E assim vai. Exatamente. Mas vamos agora Agora eu para o nosso lembrei, texto, né? Pois Pois não? uma não, coisa que eu lembrei do livro dos Espíritos, nem a gente se entende como é que a nossa linguagem é muito limitada. A gente entre os humanos tem que se entender e ainda faz bagunça. Como é que a gente espera entender tudo que eles têm a dizer, se nem a gente se entende? Paciência, vamos aprendendo com os pouquinhos. Paciência. Estamos estudando, né? Vamos com Jesus, minha querida. Médios suscetíveis. Variedade dos médios orgulhosos. Suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objetos de suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para que se lhes dê um parecer. Geralmente, tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixai que se vão pavonear algures e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões, que da presença deles ficam privadas. Erastos. Seu Erasto está aí, ele faz feito tocador de pífaro lá em Caruaru, usa as duas mãos para bater, muito, muito feliz. Na verdade, veja bem, a gente já teve a oportunidade de ver, irmãos, que mesmo que a comunicação que vem por seu intermédio seja uma coisa trivial, ele quer que esteja em evidência de qualquer forma. Aí a gente para e vai lá na orientação do estudo mediúnico, está no livro dos médios. A necessidade de passar essas informações pelo crivo da razão. Ora, depois de uma reunião mediúnica prática, psicografia principalmente, quando é psicofonia, geralmente grava-se e depois se ouve a comunicação para ver nas entrelinhas o que é que tem de coerente ou de incoerente. E no caso da psicografia, é natural que depois da reunião faça-se uma avaliação. E é nessa avaliação que esses suscetíveis fogem, né? Porque eles não querem. Veja bem, quem está trazendo a mensagem não é dele, é do Espírito por seu intermédio. É uma incongruência o médico ficar aborrecido porque o Espírito trouxe uma mensagem e tal por seu intermédio. É a natureza do Espírito que está sendo consignada naquele trabalho, não é a moral do médium. Ora, o médium é o intermediário. Na verdade, Renato, me parece que é falta de preparo. É a vaidade, é o orgulho, passa por aí, não é? é verdade, é aquela questão, eu estava me lembrando aqui, tá no corpo, a pessoa quando pega um violão, ele tem de estar bem afinado, né? Chama afinado. E o espírito vai dar uma mensagem de acordo com a afinação do seu instrumento, né? No caso, o médio. Aí o médio está incutido dentro do seu próprio eu, do seu ego, algumas chagas que ainda é predominante sobre ele, sobre o seu ego. E ele vai demonstrar isso, e os amigos, os espíritos afins, ou os espíritos que venham com necessidade da comunicação, ele vai colocar a sua posição de acordo com a capacidade vibratória do médium.
e sabe qual é as condições de conhecimento ou de entendimento ou de sensibilidade que o médium tem. E pode acontecer um processo desse. É um processo normal que pode acontecer em qualquer médium. É por isso que orai e vigiai não faz mal a ninguém, né? Só traz coisas boas. Então, nesse momento, nós deveríamos sempre buscar a nossa condição para que nós possamos trabalhar e não ter aquela, mesmo sabendo, os espíritos sabendo que nós temos dentro de nós esse algo que queremos ser aquele que realmente desenvolve e acha que o que ele está dizendo, aí isso daí é uma coisa que nós devemos trabalhar muito para que nós possamos ter a simplicidade, o amor, nós buscarmos na realidade tudo aquilo que é bom para todos nós, tanto para para o espírito, para o médium, para aqueles que estão nos assistindo e escutando ou recebendo aquela mensagem. É verdade, Renata. Aí a gente vai lá no capítulo 10 do Livro dos Médiuns, que fala dos tipos de mensagens. As mensagens, como é que chama? As mensagens frívolas, as mensagens levianas, as mensagens sérias e as instrutivas. Ora, é natural que a gente entenda que, assim como nós encarnados aqui, cada um num grau evolutivo diferente, no plano espiritual não é todo espírito igual. Não poderia ser todos iguais e todos trazerem comunicações instrutivas. O irmão vai expressar aquilo que é o motivo de suas alegrias, de suas tristezas. É o momento dele que ele vai expressar. E o médium é o instrumento, não é? Maravilha. É verdade. Então vamos passar à frente, pois não? A Jane. Mais alguma coisa? Não, vamos passar para o próximo. Ok. Médios mercenários, os que exploram suas faculdades. Esse não precisa nem comentar, né? Esse não precisa nem comentar, né? Pois não? Só os que fazem... Só isso mesmo, né, os médios mercenários só. Os próximos são ambiciosos. É bem direto e claro. Veja bem, é um absurdo, a gente sabe, para nós espíritas, na condição de trabalhador na Serra de Jesus, o sujeito se propor a cobrar por aquilo que não lhe pertence, é, na verdade, um estelionato. O médium sabe que sem o espírito ele não pode fazer nada, mas ele acha-se com o direito de cobrar pelas coisas que os espíritos fazem. Dizer que pode ter um espírito a hora que ele quiser. Olha, são verdadeiras aberrações e só tem a meu ver, tem uma coisa que é o remédio para isso, é o estudo. É estudar e entender que, na verdade, isso não depende da gente. Não é, Renato? Amadeus, mas para o entendimento que nós devemos ter, também não é simples assim, é mercenário. Mas nós devemos... é mercenário. Então, os que exploram somente a sua faculdade, tudo bem. Mas aí está o conceito, a causa, é o que é importante. Por exemplo, você tocou aí, mercenário que explora a sua faculdade. Muitas pessoas só pensam na parte material, certo? Mas nós sabemos também que existe a parte espiritual nesse questionamento. Você usando sua realidade para seus próprios proveitos. Vamos fazer o seguinte, um exemplo muito simples que a gente conta para todo mundo tirar dúvida, a gente tirar dúvida, é a psicometria de Francisco Cândido Xavier. O que é psicometria? É aquele médium que ele dá para que ele possa saber de alguma coisa, não é preciso ler um livro ou parar e perguntar aquele algo, o que ele é, como ele é. Por exemplo, vamos dar para não complicar. O Chico Xavier e tem outros médios que ele pega um livro
e coloca-se a mão em cima do livro, ele sabe todo o conteúdo do livro, através da sua psicometria. Se nós pegarmos o conceito em qualquer livro, dicionário, é isso aí. Então, quer dizer, eu posso chegar e dizer mesmo assim, já que eu eu tenho condições de ler aquele livro sem comprar, eu posso ler tudinho. O que é que está acontecendo? A pessoa está sendo mercenária na sua questão espiritual. Quer dizer, ele não tá vendendo, mas está adquirindo algo que realmente a sua mediunidade, a sua condição traz a condição de receber. Mas vamos dizer assim, a psicometria é a questão, ela pode ser psicológica, né? A mediunidade tem de ter o médio, tem de ter um espírito dando comunicação. Mas para que nós possamos entender também, para que a pessoa tenha chegarmos a ter um conhecimento, sempre o mundo espiritual, nesse caso, está envolvido. Se envolve para ter o envolvimento do mundo espiritual sobre aquilo que está acontecendo. Passa, os espíritos podem passar ali uma condição de ele trazer através da sua própria mediunidade. E a psicometria, normalmente, são os espíritos que possam ter uma evolução espiritual, ou ele mesmo conseguir trazer aquilo que realmente ele procura e poderá ter num livro qualquer, ou informação qualquer. Mas ele poderá também pedir aos espíritos que possa evoluir, trazer algo espiritual para eles, desenvolvimento espiritual. Quer dizer, não é só o dom material, porque quando fala em mencionar, a pessoa sempre pensa na parte material daquilo que é de César, né? A parte de César, né? Para ter o entendimento, a parte de César. Mas não é isso, não. Muitas vezes a gente usa a nossa mediunidade, quer que os espíritos resolvam nossos problemas, e muitas vezes para a gente ganhar dinheiro. Então, são coisas, evoluções espirituais que nós temos, nós mesmos, é que nós não temos uma condição de superar nossos obstáculos trabalhando nessa mente para os amigos para resolver. É aquele negócio, perder os espíritos para resolver casamento, financeiro, isso, aquilo, outro, sem só espiritualmente para que ele possa receber. Não é aquele caso de passar para outro, pedir os espíritos para que ele possa resolver um problema de alguém, e esse alguém repassar a moeda, né? o denário para o médico, para que ele possa dar continuidade de trabalho. É mais ou menos por aí, Matheus. Maravilha, Renato. Mas tá bem explicadinho. Acho que podemos passar para o próximo, não é, Eliane? Sim, vamos. Médios ambiciosos. Os que, embora não mercadejem com as faculdades que possuem, esperam tirar delas quaisquer vantagens. É interessante porque quando a gente, veja bem, quando a gente adentra na literatura mediúnica, nos ensinamentos dos espíritos benfeitores, através de André Luiz, através de Manuel Flamengo Miranda e outros mais, nós vamos encontrar situações como essas, como tem lá no livro Na Trilha da Libertação. Olha, o médium decide o seguinte: ele trabalha com o irmão espiritual, mas influenciado, e aí isso leva a um processo obsessivo, bota o médium, termina assimilando a ideia que não deve cobrar, mas se alguém doar, ele recebe. É coração grande. Olha, eu não vou cobrar. Mas se, por exemplo, eu atendo a todo mundo, tudo bem. Mas se chegar aqui um abastado financeiramente, for atendido e se sentir bem, quiser deixar alguma coisa, eu recebo. Tá aí os ambiciosos. Não precisa cobrar. Olha, a consulta custa tanto. Não. Basta adotar esses procedimentos.
E aí a gente vê o desdobramento disso, são processos obsessivos terríveis, porque há médios que vieram com o dom de ajudar, como o Renato disse há poucos instantes, todos esses dons Deus nos dá para que a gente coloque a serviço da causa divina. Não é para a gente tirar proveito, não. Um médio. Mediunidade é um meio apenas, não é uma profissão. E Kardec explica isso com todas as letras. É diferente de você ser, por exemplo, um médio e você ser um magnetizador. O magnetizador pode cobrar pelo seu serviço. Por quê? Porque ele, além dele aprender técnica, ele usa técnica e ele despende a energia dele. Parece absurdo, mas Kardec diz que pode. Mas o médium não pode cobrar pelo seu serviço, porque o serviço não é dele, o serviço é da espiritualidade, não é, Renato? É verdade, é isso. Nós já comentamos sobre o médium mercenário, nós tocamos algumas coisas sobre o médium ambicioso, e pode ter também entrar até o médium de má fé, mas esse é outro caso. Ambicioso é aquele que realmente, pelo a questão da vaidade, do orgulho, né? O vaidoso, o médium vaidoso, se encontra. Nós sabemos que tem, aqui na face da Terra, às vezes vem com uma certa condição financeira razoável, outros não vêm. E todos dois são médios, em potencialidade. Um mais evangelizado, outro menos evangelizado, e quando o médium olha para o outro e vê que ele tem uma certa condição, diz: eu vou trabalhar e quero que os amigos espirituais me ajudem para eu também ser, para fazer isso, para fazer aquilo, deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Quer dizer, ambicioso é como qualquer pessoa que tem aqui na face da Terra. Ambicioso é algo que quer para si, né? O egoísmo, ficar dentro de si, é só ele, só para ele. Não. Ambicioso é aquele que, qualquer um que tenha uma condição de buscar, que busca de qualquer jeito ter aquilo que deseja. Maravilha. Em sequência, Regiane. Médios de má fé. Os que, possuindo faculdades reais, simulam as de que carecem, para que se darem importância. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo, só produzem certos efeitos por meio de charlatanaria. Isso é uma questão bem interessante. A gente, no estudo da educação da mediunidade, a gente passa por situações assim, como está descrita aí nesse tópico. Veja bem, é interessante quando a gente faz a prática mediúnica, em algumas situações, a sessão é dedicada exclusivamente à psicofonia, outra é à vidência, outra à audiência, outra à psicografia. É a critério da direção da casa. O planejamento é espiritual, mas a realização, nós somos a instrumentalização da espiritualidade. Muito bem. Aí é interessante a gente observar que, por exemplo, tem médios videntes, olha, há uma tendência natural, todo médico querendo ser vidente. Ele não tem essas pretensões, não. Porque a gente só não vê coisas bonitas, né? E depois, se eu tiver de ser vidente, eu vejo. Se eu não tiver, eu me conformo com o que eu tenho. Mas aí o que acontece? Acontece que muitas vezes um médium é vidente e o outro quer ter evidência também. Ele é psicográfico, ele é psicofônico, ele é audiente, mas ele quer ter evidência porque o vidente ele tem mais respaldo, ele vê o mundo espiritual. Então, é impressionante como isso acontece. Isso é diferente do charlatanismo, onde a pessoa simula ter dons mediúnicos que, na verdade, não tem. Ele simula que está produzindo uma peça oriunda de um espírito que, na verdade, é da mente dele. Isso é o diferencial, né, Renato? Porque o médium de má fé, ele diz aqui que possui na faculdade real. O médium, se é médium, mas ele usa a pretextos, ele simula algo que venha trazer
trazer para alguém a maldade, é o de má fé. Por exemplo, o médio de má fé, se é médio, tem influência espiritual. E esse amigo espiritual vai influenciar para que ele possa ser aquela pessoa que venha transmitir para aquela pessoa necessitada algo que realmente não existe, ou poderá existir, mas com certas condições que não vai trazer felicidade, vai trazer até sofrimento e dor. E tem aquela condição que não se pode designar o nome do médium ou pessoa, por exemplo, o charlatanismo, charlatanaria, a chatana, desculpe que não está saindo. Charlatanaria. Mesmo sabendo, eles sabendo que as pessoas estão com certa dificuldade, eles mesmos podem criar uma situação para que eles possam retirar daquela pessoa que está sofrendo com dor, está querendo saber alguma coisa, algo que venha trazer para ele, em seu benefício, usando, no caso, a má fé, né? Essa é a realidade. Se você usa de má fé com alguém, é em busca de alguma coisa para si ou para alguém. E daí faz alguém sofrer. E daí o que acontece? Aquela pessoa, o médico pode chegar e dizer coisas maravilhosas para aquela pessoa, usando de má fé, e sabe que aquilo poderá não acontecer, e nem vai acontecer, no caso, só por um acaso. Mas não existe dentro do caso das doutrinas do Espírito. Então, o médico vai usar esse artifício para que possa trazer alguma coisa da pessoa que está lhe buscando para ter uma resposta de algo que ela está sofrendo, ou está querendo saber do seu próprio futuro. Essa é a realidade dos médios de má fé. Maravilha, Renato. Bem debulhadozinho, né? Vamos lá, Regiane. 46 minutos, vamos dar continuidade. Esse é o último slide desse slide. Aí vamos entrar para a questão 197, que é no outro slide. Já está aqui do lado. Se der tempo. Médiuns egoístas. Os que somente no seu interesse pessoal se servem em suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. A gente já viu situações assim. A gente já viu médios que recebem mensagem, não, isso é pessoal, faz a psicografia, lê, diz, não, isso aqui é pessoal, foi para mim mesmo, tal, aí não mostra. Gente, quando o irmão espiritual vem em uma atividade mediúnica e ele traz uma mensagem, a mensagem é pública. Não é individual, não tem esse negócio. O conselho pode ser até individual, para o médium ou para alguém ali, mas no cômputo geral serve para todos que estão ali, porque afinal de contas nós estamos estudando, aprendendo todos juntos, trabalhando uns pelos outros. A mensagem pode vir para mim, mas de repente pode ser direcionada no contexto que ele está vivendo. Renato pode estar vivendo um contexto que a mensagem veio para mim, mas vai atender sua necessidade, sua expectativa e etc. Então, o egoísta passa realmente essas situações. Ele guarda para ele aquilo que ele considera que é de seu interesse e outras pessoas não podem ter acesso. Já vi isso nas práticas mediúnicas. E você, já viu, Renato? Isso daí sempre não. Às vezes acontece esses casos de médio egoísta. Por quê? Porque realmente tem certas comunicações, como você diz, quando a espiritualidade vai trazer uma comunicação, é para o bem coletivo. E muitas vezes poderá acontecer de aquele médium que recebeu aquela mensagem, fica para ele aquela comunicação. Agora também existe, aí é por isso que, vamos dizer assim, a ciência ela tem estudado bastante
e a ciência tem evoluído muito. Mas nós sabemos que a ciência não descobre tudo que acontece em forma, no plano terráqueo. Em qualquer ciência, por exemplo, vamos aí buscar qualquer problema que aconteça em certas doenças, problemas, doenças do nosso corpo físico. A ciência não descobre o remédio. A gente olha lá no Consolador, que é no livro O Consolador, uma psicografia de 1960, se não falha a memória. No livro Consolador, Emmanuel diz o seguinte, já lá no final do livro, que todos os males na Terra têm a solução aqui na própria Terra. Então, se existem doenças aqui na face da Terra, a solução está aqui na face da Terra. Não é necessário trazer de outra dimensão, e sim o que nós encontramos aqui. Isso tem no livro Consolador, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, muitas vezes, a ciência não consegue resolver certos problemas, porque muitos cientistas, eles podem ser um cientista. Todos nós que estamos aqui na face da Terra somos médios, e ele tem uma mediunidade também expressiva, porque é um grande cientista, e ele não descobre por quê. Porque ele retém aquela forma que ele descobriu, que a espiritualidade passou para eles, e diz, não, esse negócio aqui é meu, eu vou guardar para mim porque eu vou ganhar muito dinheiro. Então, quer dizer, ele retém aquela comunicação que é coletiva. E daí vem, aí se chama uma mediunidade egoísta, porque quer para si. Os bens que aquela comunicação traz para a coletividade e não para uma só pessoa. Quer dizer, são problemas que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. E daí vem a questões de cada caso é um caso, já diz a condições que a espiritualidade nos diz. Cada problema tem a solução, e cada um de nós temos as condições de procurar resolver os nossos problemas aqui na face da Terra. Mas a única maneira de nós resolver todos os problemas quando nós colocamos aquela primeira palavra que o livro no Evangelho tem, que Jesus criou duas palavras benditas que Jesus trouxe para todos nós, se chama amor, e a outra dentro da doutrina dos Espíritos, que são reencarnação. São os processos que nós encontramos no nosso dia a dia. É isso, Mateus, sobre o caso. Aí nós temos ainda o último tópico, médios invejosos, que é para a gente fechar o capítulo, não é? Dá para fechar. Não é para fechar o slide. O slide. Capítulo 16 continua. Tudo bem. Médios invejosos. Os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado a outros médios que lhes são superiores. Aí eu vou fechar. Todas essas más qualidades têm necessariamente seu oposto no bem. A continuação da 197 são bons médiuns. Maravilha. Aí a gente também, olha, a vida é um verdadeiro laboratório, e quando a gente tem a oportunidade de estudar e trabalhar com um plano espiritual, a gente vê determinadas coisas que são realmente extraordinárias. Dá para a gente aferir essas lições que nós estamos tendo hoje à noite, aqui em O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 16, Médios Especiais. É interessante porque a escolha quem faz é o espírito para transmitir essa ou aquela mensagem. E é claro que, pelo recurso do médium, o espírito se afina melhor com Renato do que com Amadeu. Isso é natural. Mas tem outros que se afinam melhor com Rejane do que com Renato, e assim sucessivamente. Vai depender da aptidão do espírito,
da aptidão do médio, dos recursos, da necessidade, etc. Mas aí a gente vai lá nos médios invejosos, e a gente já viu isso. Mas a própria direção material, às vezes, tem uma atenção maior, uma simpatia, uma afinidade que se estabelece entre o grupo de trabalhadores, que algumas pessoas têm mais afinidade com outras. E isso é perceptível. O médio invejoso fica chateado, porque fulano tem mais cuidado ou é mais cuidado do que eu. Aí é realmente impressionante. Já vivemos isso, Renato? Olha, é um tipo de médium que realmente acontece no nosso dia a dia ainda pela condição de conhecimento de causa. Mas existe também a questão de as pessoas que tiver condições, assim, um médium que tem, assim como um Chico Xavier, como o Divaldo Pereira Franco, vai depender muito da sua capacidade de médium, do seu eu, do seu ego, da sua maneira de ser, da sua maneira de agir. Porque também existem aquelas pessoas que têm a mediunidade ostensiva e que têm uma certa condição alguns recebem algumas psicografia ou mesmo uma psicofonia e realmente se acham que é médium, aquele médium de alta potencialidade. Se demonstra através às vezes pode ser até orgulhoso nesse caso, porque necessita de uma simplicidade. Porque muitas vezes os médios, nós médios, aqueles médios que estão de linha de frente, que estão na frente no modo de dizer que tem certas comunicações é dada por outro, existem muitas vibrações desse tipo, invejosa, porque eles fazem e nós não fazemos. Então, necessita de muita luz, muita prece, no caso, muito amor, muita dedicação às pessoas que convivem, para que e também essas pessoas deverão procurar sempre ter a humildade, como o Chico, como o Divaldo, grande para entender e compreender os momentos. Não é assim tão fácil. Por quê? Porque se a gente olha para as pessoas que têm essa condição, é uma coisa muito, muito, muito complexa para nós entendermos e compreendermos a situação de cada um. Tem uma diretora, para você ver como são as coisas, tem uma diretora, uma das diretoras da Mansão do Caminho, ela fez até um livro, parece, ela adotou um livro através de Divaldo, ela foi diretora, não estou lembrando o nome dela, o parceiro, ela, quando partiu para a espiritualidade, quando chegou lá, disse, olhou e sentiu que ela não era aquilo que ela pensava. Quando eu cheguei lá, disse, não sei, acho que não sou o que ela pensava. Aí, quer dizer, e quem é ela aqui? É a chefe do departamento, ela diz no livro, que diz no livro, que eu vou até atrás desse livro para ler, para ter uma melhor condição futuramente. Quer dizer, ela chegou e disse, era para entender o funcionário melhor da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, era para fazer isso melhor, era para fazer isso melhor, para fazer isso melhor, para fazer isso melhor. E não fez. E quando chega na espiritualidade, acha que tinha feito e não fez. Então, são esses casos que acontecem. Aí, com isso, existe o processo. Por ser uma diretora, as pessoas vão e começam a incutir fluidos deletéreos ou não evangelizados, esses fluidos. Não evangelizados não é o termo, os fluidos deletérios para que a pessoa não venha ter uma boa condição ou
trabalhar muito para superar todos os seus obstáculos. 58, 59. 59. Vamos concluir nosso trabalho, Amadeus. Vamos, muito obrigado, Rejane, muito obrigado, Renato. E aí, Rejane, com uma prece de encerramento em nome de Jesus. E obrigado a todos que estão conosco, concluindo o nosso trabalho desta noite. Que Deus nos abençoe. Rejane? Microfone. Liguei. Dessa vez eu lembrei. Vamos agradecer por tudo e dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Boa noite, Brasil! Boa noite. Boa noite a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.